E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A coletiva mal havia começado e já se sentia tensão no ar. Em tom firme e sem rodeios, Fábio Mathias, técnico do Juventude, lançou uma frase que incendiaria o noticiário esportivo nas horas seguintes: o Fluminense é um time de segunda divisão. A sala silenciou por um instante, como se os jornalistas ali presentes tivessem parado de respirar. Em segundos, as redes sociais explodiram. A frase ecoou como um soco no estômago da torcida tricolor, e o impacto emocional não demorou a aparecer. A fala de Mathias foi mais do que uma simples provocação. Para muitos torcedores do Fluminense, foi uma afronta direta à história do clube, um desrespeito ao passado glorioso e à recente conquista continental. O comentário tocou em uma ferida ainda aberta, as quedas anteriores à Série B, reacendendo memórias dolorosas e despertando sentimentos de humilhação e revolta. Não se tratava apenas de uma rivalidade esportiva, era um golpe na autoestima de uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Nas arquibancadas digitais, a resposta foi imediata. Tricolores invadiram os perfis oficiais do Juventude, cobrando respeito e pedindo retratação. Grupos de torcedores se mobilizaram para protestos organizados nas redes e até nos arredores do Maracanã. O abalo emocional entre os torcedores era visível, muitos relataram sentir-se traídos pelo clima esportivo que deveria prevalecer entre os clubes brasileiros. A comissão técnica do Fluminense foi pega de surpresa. Nos bastidores, Renato Gaúcho, técnico atual do clube, evitou alimentar a polêmica, mas internamente o discurso era outro: as palavras de Mathias seriam usadas como combustível. Isso vai virar motivação, confidenciou um membro da comissão. A fala virou estopim para reacender o espírito de luta dentro do vestiário, mexendo com o brio dos jogadores. Os efeitos psicológicos também atingiram o elenco. Jogadores como André e Ganso se manifestaram de forma sutil, mas contundente, em entrevistas e nas redes sociais. A frase de segunda divisão parecia martelar nas mentes, reacendendo um desejo de provar, mais uma vez, o valor e a grandeza do clube. O elenco, que já vinha se reestruturando emocionalmente após um início de temporada instável, agora encontrou uma nova razão para lutar: defender a honra tricolor. A imprensa esportiva mergulhou de cabeça na polêmica. Comentários divididos pipocaram nas mesas redondas, alguns defendiam o direito de Fábio Mathias se expressar com sinceridade, enquanto outros questionavam sua ética e responsabilidade como líder de um elenco profissional. A fala inflamou debates, dividiu opiniões e reacendeu velhas rixas entre clubes do Sul e do Sudeste. No centro de treinamento do Fluminense, o clima é de silêncio tenso. Não há sorrisos nos corredores, nem risadas no aquecimento. O que se vê é um grupo focado, com olhos fixos no próximo confronto, justamente contra o Juventude. O jogo que antes era mais uma rodada, agora se tornou uma questão de honra. Cada treino é tratado como um capítulo da revanche. Do lado do Juventude, o discurso é mais contido após a repercussão negativa. A diretoria se esquiva de comentários, enquanto Mathias mantém o tom desafiador, reafirmando sua opinião sem voltar atrás. A pressão, no entanto, agora recai sobre ele. O que era uma crítica direta pode ter se tornado um fardo emocional para seu próprio elenco, que precisará encarar um adversário ferido e faminto por resposta. Torcedores do Juventude, por sua vez, ficaram divididos. Alguns aplaudiram a ousadia do treinador, acreditando que ele apenas defendeu seu time diante da soberba de adversários mais midiáticos. Outros temem que o comentário tenha jogado gasolina numa fogueira desnecessária, criando um ambiente hostil que pode afetar o desempenho em campo. Psicólogos do esporte apontam que declarações como a de Fábio Mathias podem ter efeitos profundos, tanto positivos quanto negativos. Enquanto o Fluminense se une em torno de um objetivo comum, provar sua grandeza, o Juventude corre o risco de se ver pressionado além da conta, especialmente se o time carioca entrar em campo com sangue nos olhos e dominar as ações. A torcida do Fluminense, sentindo-se ultrajada, prepara uma recepção incendiária no Maracanã. Faixas provocativas, gritos de guerra e uma atmosfera de revanche são esperados no dia do jogo.
O estádio, tradicionalmente um templo de emoções, deve virar uma caldeirão de intensidade e orgulho ferido. O episódio também levanta uma questão mais ampla: até que ponto as palavras dos treinadores devem ser medidas? Num cenário onde a comunicação é instantânea e as repercussões são avassaladoras, declarações como essa transcendem o esporte e atingem o emocional coletivo, moldando comportamentos e estratégias dentro e fora de campo. No centro dessa tormenta, o Fluminense se fortalece. Não há união mais poderosa do que a que nasce da dor e do desrespeito. E se há algo que a torcida tricolor aprendeu ao longo da história, é que os momentos mais difíceis são também os que mais revelam o verdadeiro caráter de um clube. Com o jogo se aproximando, a expectativa é de um confronto eletrizante, carregado de emoções e com uma tensão que transbordará para além das quatro linhas. Será o momento em que palavras precisarão se transformar em ações, e onde o campo se tornará o único tribunal justo para resolver essa provocação. E assim, a pergunta inevitável se impõe: qual será a resposta do Fluminense quando a bola rolar? A honra ferida encontrará redenção ou o peso das palavras de Fábio Mathias se mostrará mais forte do que se imaginava? O mundo do futebol, e sobretudo o torcedor tricolor, aguarda ansiosamente por essa resposta. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O impacto da declaração de Fábio Mathias ultrapassou os limites do campo e se instalou no psicológico dos envolvidos. Para o torcedor do Fluminense, ouvir que seu clube é de segunda divisão foi como reviver fantasmas que há muito tempo pareciam enterrados. A memória da queda em 1998 e da luta para reerguer o clube no início dos anos 2000 voltou à tona, agora envolta em revolta e indignação. Dentro da sede do clube, as palavras do treinador do Juventude geraram reuniões de bastidores. A diretoria avalia como e quando responder institucionalmente, ao mesmo tempo que acompanha de perto a reação dos atletas. O silêncio estratégico adotado por Renato Gaúcho é interpretado como preparação para uma resposta no campo, a mais contundente de todas. Vamos falar com os pés, teria dito um jogador do elenco. Nos grupos de torcedores organizados, o clima é de mobilização. Alguns líderes de torcida chegaram a declarar que o jogo virou guerra, e que o Maracanã será transformado num inferno verde-grená para receber o Juventude. A ideia de que a honra do clube foi desafiada criou uma onda de união e orgulho, impulsionada por um sentimento coletivo de revanche. A declaração também causou apreensão entre os patrocinadores. Empresas parceiras do Fluminense entraram em contato com o clube para demonstrar apoio institucional e manifestar preocupação com o tom hostil que o episódio tomou. A imagem pública do clube, construída com tanto esforço ao longo dos anos, foi colocada em xeque por uma única frase. Nas categorias de base do Fluminense, o reflexo emocional também foi sentido. Jovens atletas, muitos ainda em formação emocional, foram impactados ao ver seu clube sendo desmerecido publicamente. Psicólogos do clube estão sendo acionados para garantir que esse episódio sirva como motivação e não como um trauma para os mais novos. Analistas esportivos passaram a questionar se Fábio Mathias não pode ter cavado a própria armadilha. Ao desmerecer o adversário, pode ter despertado um time que vinha oscilando em campo. Há quem diga que ele ofereceu de bandeja o elemento emocional que faltava para o Fluminense se transformar em um adversário letal. O técnico Renato Gaúcho, conhecido por transformar críticas externas em combustível para vitórias épicas, agora tem em mãos uma narrativa pronta para motivar o elenco. A provocação pode ter acendido no vestiário do Fluminense uma chama que há muito se buscava reacender, a da indignação transformada em excelência. Do ponto de vista da rivalidade entre os clubes, essa declaração pode marcar o início de uma nova fase. Juventude e Fluminense nunca tiveram uma rixa histórica, mas a partir de agora, esse confronto passa a carregar um tempero especial. As próximas partidas entre os dois times dificilmente serão apenas mais uma rodada. Torcedores mais antigos do Fluminense comparam a frase de Mathias às provocações históricas sofridas por grandes clubes brasileiros. Para eles, a resposta ideal não está em coletivas de imprensa ou em redes sociais, mas no placar, na entrega dentro de campo e no orgulho de vestir a camisa tricolor. E o que resta agora é a expectativa. O jogo virou algo maior do que 3 pontos.
Virou símbolo de respeito, de memória e de redenção. O Fluminense entrará em campo não apenas para vencer o Juventude, mas para calar vozes, resgatar sua dignidade ferida e reafirmar sua grandeza diante de quem ousou duvidar dela. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.